Você já percebeu que a maioria das pessoas não vive? Ela pede permissão para existir. No jeito de falar, no jeito de andar, no modo como espera ser validada antes de agir. Elas não entram em um ambiente, elas se inserem, tentam não incomodar, tentam ser agradáveis, tentam ser aceitas. E enquanto isso, o mundo passa por cima delas como se fossem invisíveis. Neste exato momento, alguém menos inteligente, menos preparado e menos profundo do que você está ocupando espaços que poderiam ser seus. Não porque é melhor, mas porque não hesita. Você pensa, você analisa, você pondera, você calcula todas as possibilidades. E enquanto isso, alguém decide. O poder não recompensa a reflexão infinita. Ele recompensa a presença imediata. Este não é um vídeo sobre confiança. Isso é linguagem rasa. Confiança é consequência. O que você vai aprender aqui é identidade. Porque quando sua identidade muda, seu corpo muda, sua voz muda, seu silêncio muda, e o mundo começa a reagir sem que você precise pedir. Você não nasceu fraco. Você foi treinado para ser controlável, treinado para esperar aprovação, treinado para evitar conflito, treinado para suavizar seu impacto, treinado para se desculpar por sentir, treinado para explicar demais. O sistema não cria homens livres, ele cria homens previsíveis. E previsibilidade é submissão disfarçada. Dentro de você existe uma versão domesticada. Ela quer ser boa, quer ser justa, quer ser compreendida, quer ser aceita. Essa versão não é nobre. Ela é funcional para o mundo, não para você. É ela que hesita antes de falar. É ela que ajusta o tom para não parecer duro. É ela que ri quando se sente ameaçada. É ela que pede desculpa por existir emocionalmente. Esse não é o seu eu verdadeiro. É o seu eu treinado, o servo interior. Ele vive para evitar rejeição. E quem vive para evitar rejeição, vive sob controle externo. Maquiavel sabia disso. Quem precisa ser amado já perdeu metade do seu poder. Porque quem pode retirar o amor, pode retirar tudo. Você não precisa se tornar cruel. Você precisa se tornar independente emocionalmente. Independente do aplauso. Independente da validação. Independente da necessidade de ser entendido. O homem que precisa ser entendido ainda está pedindo licença. O homem que não precisa simplesmente se move. Observe a diferença. O homem fraco entra em uma sala tentando se adaptar. O homem forte entra como se a sala tivesse que se adaptar a ele. Não é arrogância, é coerência interna. A maioria chama isso de carisma, mas carisma é apenas o reflexo externo de uma mente que não negocia sua própria existência. Você não precisa ser mais simpático. Você precisa ser mais sólido. Sólido não é agressivo. Sólido não implora. Sólido não se explica. Sólido existe. A mente submissa pergunta: será que eu posso? A mente soberana afirma: eu já estou. A diferença entre essas duas mentes define quem é usado e quem molda o ambiente. O seu maior inimigo não é o mundo. É a parte de você que tenta se encaixar nele. Ela quer aceitação. Ela quer conforto, ela quer segurança emocional, mas poder psicológico exige outra coisa: desapego do aplauso e tolerância ao desconforto. Você vai sentir solidão, você vai sentir estranhamento, você vai sentir o silêncio dos outros mudar. Isso é sinal de progresso, não de erro. Quando você para de pedir, o mundo estranha. Quando você para de se explicar, as pessoas ficam desconfortáveis. Quando você para de reagir emocionalmente, você se torna imprevisível. E imprevisibilidade é a base do respeito. O servo interior quer previsibilidade, quer regras claras, quer aprovação constante, quer saber se está indo bem. O soberano interior não pede feedback, ele observa o impacto. Você não mede seu valor pela resposta dos outros. Você mede pela sua capacidade de permanecer estável enquanto o ambiente oscila. Essa é a primeira morte simbólica. A morte do homem que implora por sinal verde. Enquanto essa parte viver, você será forte apenas na imaginação. Na prática, continuará pedindo licença. Então a primeira decisão é cruel, mas libertadora. Você para de negociar sua presença. Você fala quando decide falar. Você cala quando decide calar. Você se move quando escolhe se mover. Sem explicar, sem justificar, sem buscar validação. A maioria das pessoas não vai entender, porque entendimento é linguagem de quem ainda quer conforto. Você está escolhendo estrutura interna. Você não quer ser amado. Você quer ser impossível de ignorar.
E isso começa quando você aceita algo simples e brutal. O desconforto dos outros não é sua responsabilidade. Quando você muda, o sistema reage. As pessoas estranham. Algumas se afastam. Outras tentam te provocar. Outras tentam te testar emocionalmente. Esse é o rito de passagem. Elas querem saber: você ainda é controlável? Se você explicar demais, você responde sim. Se você reagir emocionalmente, você responde sim. Se você buscar aprovação, você responde sim. Mas se você permanecer firme, silencioso e estável, sem justificar sua transformação, sem pedir permissão para existir, algo muda. O eixo invisível muda. E é aí que nasce o homem que não precisa provar nada. Você não entra mais em ambientes para ser notado. Você entra para observar, para sentir o ritmo, para ocupar espaço sem anúncio. Predadores não se apresentam, eles se posicionam. E essa presença não é construída com palavras, é construída com ausência de necessidade. Você não quer atenção, você quer gravidade. Gravidade não chama, ela atrai. E tudo começa com o fim da identidade que pede licença para respirar. O homem inalcançável não é aquele que se esconde, é aquele que não pode ser movido. A maioria confunde silêncio com timidez, confunde calma com insegurança, confunde reserva com fraqueza. Mas o silêncio verdadeiro não é ausência de voz, é excesso de controle. O homem fraco fala para ser visto. O homem forte fala apenas quando a fala altera a realidade. Quando você domina o silêncio, você domina o ritmo. E quem domina o ritmo, domina a interação. Observe como as pessoas falam rápido demais, interrompem, explicam em excesso, preenchem cada espaço vazio com palavras nervosas. Isso não é comunicação, é ansiedade disfarçada de sociabilidade. O silêncio desconfortável revela quem ainda está implorando por controle. Quem não suporta o silêncio, não suporta o próprio poder. O homem inalcançável deixa o silêncio existir. Ele não corre para preenchê-lo. Ele não tenta aliviar a tensão. Ele sustenta. E quando você sustenta, algo acontece. O outro começa a se mover primeiro. Ele se explica. Ele se justifica. Ele se revela. O silêncio é um interrogatório invisível. Não porque você pressiona, mas porque você não oferece fuga. Seu corpo fala antes da sua boca. Postura ereta, mas relaxada. Movimentos lentos, não preguiçosos. Olhar direto, não agressivo. Respiração profunda, não apressada. Cada detalhe comunica. Eu não estou reagindo ao ambiente. O ambiente está reagindo a mim. Homens dominados emocionalmente vivem apressados, porque estão sempre tentando alcançar algo. Respeito, atenção, validação. Homens dominantes não têm pressa. Eles já estão onde precisam estar. Você anda mais devagar. Você senta com mais firmeza. Você não ajusta sua postura para agradar. Você ocupa espaço como algo natural. Isso não é atuação. É consequência de uma decisão interna. Eu não preciso provar nada. A maioria tenta parecer confiante. Você se torna inevitável. Existe uma diferença brutal entre presença e exibição. Exibição pede aprovação. Presença cria impacto sem pedir. Quando você entra em uma sala, não olhe procurando aliados. Observe como se estivesse mapeando território. Sem julgamento, sem ansiedade, sem necessidade de ser reconhecido. Isso muda o eixo psicológico da interação. As pessoas percebem quando alguém está buscando algo delas, e percebem quando alguém está completo sem elas. O homem inalcançável não busca, ele seleciona. Não porque se acha melhor, mas porque não aceita qualquer energia no seu campo. Você não precisa ser hostil, você precisa ser seletivo. A seletividade é o verdadeiro sinal de poder psicológico. Quem aceita tudo, vale pouco. Quem escolhe, impõe valor. Seu olhar não pede permissão, ele observa. Seu silêncio não pede aceitação, ele estabelece limite. O servo interior tenta ser incluído. O soberano interior decide o que entra. Quando alguém fala com você,
Você não reage imediatamente. Você escuta até o fim. Você deixa a última palavra repousar no ar. E só então, se decide falar, fala. Essa pausa é mais poderosa que qualquer frase. Porque ela diz: eu não funciono no seu tempo. Eu funciono no meu. A maioria vive no ritmo dos outros. O homem inalcançável impõe o próprio ritmo sem anunciar. Ele não interrompe. Ele não acelera. Ele não disputa espaço. Ele o ocupa naturalmente. E isso cria uma sensação estranha nas pessoas. Uma mistura de respeito e cautela. Porque não sabem onde você termina e onde começa a influência delas. Você se torna difícil de decodificar. E tudo que não pode ser decodificado não pode ser facilmente controlado. A partir daqui, você não reage mais a provocações de forma automática. Você observa. Você registra. Você entende a intenção por trás do gesto. Provocação é pedido de reação. E quem reage, obedece. Se alguém te testa e você permanece neutro, o teste perde sentido. Se alguém tenta te desestabilizar e você continua firme, eles se sentem expostos. Porque a arma deles não funciona. Você não precisa vencer confrontos. Você precisa torná-los inúteis. A mente fraca pergunta: como eu respondo? A mente forte pergunta: vale a pena responder? E na maioria das vezes, a resposta é não. O homem inalcançável escolhe o silêncio não por medo, mas por superioridade estratégica. Silêncio não é recuo, é contenção de energia. Você fala pouco, mas quando fala, finaliza. Sem suavizar, sem abrir portas para debate emocional, sem se desculpar por existir. Você não diz: talvez eu esteja errado, mas... Você diz o que vê, e para. Se estiver errado, a realidade corrigirá. Você não precisa pedir permissão para tentar ser verdadeiro. As pessoas não seguem lógica, elas seguem convicção. E convicção nasce do tom, não das palavras. Seu tom é lento, firme, baixo, definitivo. Você fala como alguém que já decidiu e espera que o mundo acompanhe. Não há ansiedade na sua voz, não há pressa, não há pedido escondido, só constatação. Quando alguém discorda, você não discute, você registra, você continua. Porque quando você discute, você sinaliza que precisa vencer. Quando você continua, você sinaliza que não precisa. E isso é profundamente perturbador para mentes fracas. Elas precisam que você reaja, precisam que você se explique, precisam que você entre no jogo emocional delas. E você não entra, você permanece fora, calmo, imóvel internamente. Isso é o início da inalcançabilidade psicológica. Você ainda sente, mas não transborda. Você ainda pensa, mas não se justifica. Você ainda observa, mas não entrega sua posição emocional. Sua mente deixa de ser um espaço público e se torna uma fortaleza. E quem não tem acesso à sua mente, não tem acesso ao seu poder. Domínio emocional absoluto não é ausência de emoção, é soberania sobre ela. O homem fraco tenta não sentir. O homem forte sente tudo e não se move por nada. Essa é a diferença. Você não mata suas emoções. Você as tranca. Você as observa como ferramentas, não como guias. A maioria dos homens vive governada por estímulos externos. Um elogio os amolece. Uma crítica os quebra. Um silêncio os enlouquece. Uma rejeição os faz implorar por sentido. Isso não é sensibilidade, é escravidão emocional. Quem controla sua reação, controla você. E você viveu assim por anos sem perceber. Cada mudança de humor, cada ajuste de comportamento, cada tentativa de se adequar foi uma resposta a um estímulo externo. Você não estava vivendo, estava reagindo. O homem soberano para de reagir. Ele começa a escolher. Se alguém te elogia, você não se expande. Você registra. Pergunta em silêncio: o que essa pessoa quer ao me elevar agora? Se alguém te critica, você não se contrai. Você observa. Pergunta em silêncio: essa crítica é informação ou tentativa de domínio? Se alguém te ignora, você não corre atrás.
você se afasta ainda mais. Porque quem precisa de atenção entrega poder a quem a retém. O servo interior quer aprovação imediata. O soberano interior quer controle de longo prazo. A diferença entre eles é o tempo. O homem fraco vive no agora emocional. O homem forte vive na estratégia. Quando você não reage, as pessoas começam a se revelar, porque a maioria fala para provocar resposta. Quando não recebe, se desorganiza. Algumas insistem, outras se afastam, outras tentam seduzir, outras tentam humilhar. Cada uma dessas tentativas é um mapa psicológico, e você passa a enxergar o mundo como ele realmente é, não um espaço de convivência, mas um campo de forças emocionais. Não é cinismo, é lucidez. Você não odeia as pessoas, você as entende, e quando entende, não é mais manipulado. O domínio emocional começa quando você aceita uma verdade brutal. Ninguém reage a você por quem você é. Reagem pelo que você desperta nelas. Medo, insegurança, competição, admiração, desejo de controle. Nada disso é pessoal. Tudo é reflexo. Quando você entende isso, para de levar tudo como ataque ou validação e começa a usar tudo como informação. Você não se ofende. Você analisa. Você não se anima demais. Você observa. Você não se explica. Você decide. O homem emocionalmente inalcançável é aquele que não entrega reação gratuita. Reação é moeda. Você estava distribuindo a sua de graça. Cada vez que você se justificava, cada vez que você se defendia, cada vez que você tentava provar algo, você estava pagando para ser aceito. Agora você para de pagar. Alguém te provoca. Você não ataca. Você não se defende. Você sustenta o olhar e permanece calmo. Isso é aterrador para quem vive de controle emocional, porque eles não sabem se você não entendeu ou se entendeu demais. E essa dúvida desloca o poder. Você deixa de ser previsível, e previsibilidade é o alimento da manipulação. Você começa a operar em outro plano. Enquanto os outros vivem em emoção, você vive em posicionamento. Isso não te torna frio, te torna estratégico. Você ainda sente raiva, mas agora a usa como combustível silencioso, não como explosão. Você ainda sente dor, mas agora a converte em afastamento consciente, não independência. Você ainda sente desejo, mas agora escolhe, não implora. O homem fraco sente e reage. O homem forte sente e direciona. A identidade temida em silêncio não nasce da agressividade. Nasce da consistência interna. O homem que precisa impor respeito já confessou que não o possui. A autoridade real não se anuncia. Ela é sentida. Você não ergue a voz. Você sustenta a presença. Você não acelera o corpo. Você controla o ritmo. Você não tenta convencer. Você observa. O medo silencioso que os outros sentem não é de você. É do que você não revela. Porque quem não se explica não se expõe. E quem não se expõe não pode ser facilmente controlado. Sua postura começa a mudar. Você anda mais lento. Olha menos. Fala menos. Cada gesto deixa de ser automático e passa a ser escolha. O homem fraco se move para ser aceito. O homem soberano se move apenas quando é necessário. O silêncio começa a te acompanhar como uma armadura invisível. Não é frieza, é economia de energia. Você para de desperdiçar força emocional com quem não merece acesso ao seu centro. As pessoas sentem isso, não porque você mudou o mundo, mas porque mudou sua posição dentro dele. Você não reage, não se explica, não disputa. E isso desloca a hierarquia psicológica. Quem fala demais tenta ocupar espaço. Quem fala pouco já o possui. Sua linguagem se torna direta, sem ornamentos, sem desculpas, sem justificativas longas. Você diz o necessário e para. O silêncio que vem depois da sua fala é mais poderoso que qualquer argumento, porque obriga o outro a lidar com a própria mente. A maioria não suporta o vazio, preenche com nervosismo, com explicações excessivas, com tentativas de agradar.
Você não. Você sustenta. E sustentar o silêncio é um gesto de domínio psicológico profundo. A identidade temida em silêncio não ameaça, não humilha, não provoca. Ela simplesmente não se curva. Você passa a ser visto como alguém que não entra em jogos emocionais pequenos, que não reage a manipulações sutis, que não se move por validação. Isso cria uma distância respeitosa. Alguns se afastam, outros se aproximam com cuidado, outros tentam testar, e você observa todos, sem pressa, sem tensão, sem necessidade de provar nada. O verdadeiro poder é ser ilegível para quem vive de controle emocional. Sua previsibilidade acaba. Sua leitura externa se torna imprecisa. Você se torna um território fechado, não hostil, mas soberano. A identidade temida em silêncio é construída pela soma de pequenas recusas. Recusar reagir, recusar se explicar, recusar disputar, recusar implorar, recusar se justificar emocionalmente. Cada recusa dessas reconstrói sua posição no mundo. Você deixa de ser o homem acessível, passa a ser o homem respeitado. Não por medo direto, mas por intuição profunda. As pessoas sentem quando alguém não pode ser movido com facilidade. E respeitam. Não porque você exige, mas porque você é. Este não é um fim, é um pacto. Um acordo silencioso que você faz consigo mesmo, longe de aplausos, longe de testemunhas, longe de qualquer necessidade de validação. A partir daqui, você não volta a ser quem era, porque agora você viu. Viu como reagia, viu como se explicava, viu como se diminuía para caber em espaços que nunca foram seus. E quem enxerga não consegue mais fingir. Você não promete mudar o mundo. Você promete governar seu território interno. Você promete não se mover por carência, não falar por ansiedade, não agir por medo de perder. Você promete não entregar sua posição emocional a quem não conquistou o direito de estar perto do seu centro. Esse é o pacto. Quando for provocado, você não reagirá automaticamente. Quando for rejeitado, você não implorará. Quando for ignorado, você não perseguirá. Quando for elogiado, você não se inflará. Você observará. Você escolherá. Você sustentará. Porque agora você entende. O mundo não respeita quem pede. Respeita quem permanece inteiro. Você não buscará ser amado por todos. Buscará ser sólido para si. Não buscará ser visto. Buscará ser inabalável. Não buscará vencer discussões. Buscará não precisar delas. Seu silêncio será mais pesado que suas palavras. Sua ausência será mais sentida que sua presença ansiosa. Sua calma será mais perturbadora que qualquer explosão. Este é o nascimento do homem posicional. Não impulsivo, não carente, não previsível, mas consciente. Consciente de que cada reação é uma escolha. Cada palavra é um investimento. Cada presença é uma concessão. Você não concede mais à toa. Se alguém quiser acesso, terá que atravessar sua calma. Se alguém quiser seu tempo, terá que respeitar seu ritmo. Se alguém quiser seu emocional, terá que provar maturidade. Você não se fecha para o mundo. Você filtra, não por frieza, por lucidez. E toda noite, em silêncio, você pode repetir para si mesmo: eu não reajo. Eu escolho. Eu não imploro. Eu observo. Eu não me explico. Eu me posiciono. Eu não corro atrás. Eu permaneço inteiro. Esse é o juramento invisível. Ninguém precisa ouvir, mas tudo ao seu redor começará a sentir. Porque o verdadeiro poder não se anuncia. Ele se sustenta.